direta ao seu coração. Nós vamos responder a questões prioritárias da sua vida. Por exemplo, o que deve fazer o homem para chegar ao céu, para alcançar a salvação e chegar diante de Deus Pai e receber dele a vida eterna? Muitos pensam que o fundamental é a prática das boas obras, a caridade. Outros dizem não, o mais importante é a fé. E eu não me surpreendo se alguém pensa de forma diferente, dizendo que as duas coisas são importantes. Mas o que diz a Bíblia sobre este tema? Eu quero convidá-lo a, nesta manhã, na nossa sessão aqui, digamos assim, café matinal, nós estaremos conversando com o pastor Augusto Nicodemos a respeito desse tema tão importante. Ele vai responder exatamente aquilo que a Bíblia diz sobre o que é necessário para o homem ser salvo. Portanto, continue conosco. A equipe do programa Decisão veio até as ruas do Recife para saber a opinião das pessoas sobre o caminho da salvação. O que você acha que a pessoa deve fazer para entrar no céu? Não sei. Ser uma pessoa boa, sabe como é? A mostrar às pessoas que a gente são bom. Ser fiel, ser bom, ser honesto, ser trabalhador, ser humano. Todos os pontos, ser bom demais. Não ser mau elemento, nem indivíduo ruim. Um monte de coisa, tem que rebolar muito. Ser bom com Deus, com a humanidade. Em primeiro lugar, antes de mais nada, é conhecimentos bíblicos, né? Isso é fundamental para que a gente tenha alguma esperança, né? De entrar no céu, de ir para o céu, né? Acho que é fazer boas coisas, né? E ajudar as pessoas. Para entrar no céu, ser bom, ajudar as crianças, fazer o bem. O que a senhora acha que a gente tem que fazer para entrar no céu? Vocês são de onde? Não sei como a gente vai fazer para entrar no céu. Eu acho que é uma pergunta que nem todo mundo sabe responder, não. Rezar, confiar em Deus, que só Ele é quem pode valer para qualquer um de nós entrar no céu. Você tem que estar em paz com a sua consciência e praticar aqui na terra os ensinamentos de Jesus Cristo, né? Primeiramente, ele tem que acreditar em Deus, né? E segundo, nas suas próprias condições, né? Nas suas próprias possibilidades. Os mandamentos, né? Eu acho que eu estando em paz com minha consciência, eu acredito que eu esteja apta para entrar no céu. E é com alegria que nós estamos com você hoje, com este café matinal, para analisarmos um assunto de grande importância para a sua vida. E nessa conversa que estamos tendo com o pastor Augusto Nicodemos, nós temos uma pergunta de grande importância. Pastor, qual a diferença entre a salvação pela fé e a salvação pelas obras? Bem, Manuel, a resposta que nós damos é a seguinte. Há de fato uma diferença muito grande entre o sistema de salvação pela fé e o sistema de salvação por obras. No sistema de salvação pelas obras, o homem é visto como sendo capaz de salvar-se a si próprio. O homem é enfocado como tendo poder em si mesmo de ganhar méritos diante de Deus através do seu esforço pessoal, da caridade, através das suas virtudes, através da prática das boas obras. Enquanto que no sistema de salvação pela fé, o homem é visto como sendo um ser caído moralmente e incapaz de realizar o mínimo possível para cooperar com Deus para a sua própria salvação. Portanto, o homem no sistema da salvação pela fé, ele depende de um salvador, depende de alguém que o salve, alguém que faça por ele aquilo que ele não pode fazer, donde a fé, então, é fundamental. Essa é a grande diferença entre o sistema de salvação pela fé e salvação pelas obras. Pastor, outra pergunta que eu considero de grande importância é se todas as religiões que existem no mundo ensinam que a salvação é pela fé. Não são todas as religiões que ensinam que a salvação é pela fé. Na verdade, a maioria das religiões, embora elas pareçam diferentes na superfície, tem uma coisa em comum, é que elas ensinam que o homem é o seu próprio salvador. Tome, por exemplo, as religiões orientais, a Seichonoye, a Hare Krishna e a Bahá'í. Ou tome também certas seitas, como, por exemplo, o mormonismo, as testemunhas de Jeová, ou até o próprio catolicismo romano, ou o espiritismo. Na superfície, elas parecem ser religiões opostas, diferentes e até contraditórias.
Mas, na realidade, elas têm uma coisa em comum, é que em todos estes sistemas religiosos, o homem é o seu próprio salvador. Ele é capaz de praticar alguma coisa, obras para a sua própria salvação. Ao passo que o cristianismo histórico, o cristianismo que vem desde a época de Jesus e que se baseia na palavra de Deus, ensina que o homem é pecador, está perdido em ofensas e pecados e pode ser salvo apenas mediante a fé no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas, pastor, o que a Bíblia diz sobre isso? Não há dúvida a respeito do ensino da Bíblia sobre este assunto. Segundo a Bíblia, Manuel, o homem é salvo pela fé no Senhor e Salvador Jesus Cristo. E isso por várias razões. Nós vamos examinar a palavra de Deus. Segundo a Bíblia, o homem é um ser criado à imagem e semelhança de Deus, porém perdido em suas ofensas e pecados. Nós lemos aqui no livro de Gênesis, no capítulo 6, no verso 5, o que disse Deus após haver criado o homem e após o homem haver caído. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Segundo a Bíblia, o desígnio, o propósito, o desejo do coração do homem é sempre mau, continuamente. É por isso que, conforme disse o profeta Isaías, aqui no capítulo 64 do seu livro, todas as obras que o homem pratica, Manuel, elas são manchadas pelo pecado diante de Deus. Aqui está Isaías 64, verso 6. Disse o profeta Isaías: mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Note bem o que disse o profeta Isaías: as nossas justiças como trapo da imundícia. O homem é pecador, e os seus melhores atos de justiça são comparados pelo profeta Isaías a uma estopa velha, suja, que é usada para limpar chão e todo esse tipo de coisa. É isso que a Bíblia diz que são as nossas melhores obras. A Bíblia também nos diz que Deus, na sua muita misericórdia, mandou o seu Filho Jesus Cristo ao mundo para nos salvar. E Cristo, na cruz do Calvário, levou sobre si os pecados dos homens, como está aqui na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, no verso 24. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos aos pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. A Bíblia nos ensina que Deus, em seu grande amor, enviou seu Filho Jesus para salvar o homem perdido, o homem impotente, o homem sem condições de dar um jeito na sua própria situação. Como está escrito naquele famoso versículo, que é o versículo-chave da Escritura Sagrada, João, capítulo 3, no verso 16, onde o Senhor Jesus Cristo disse o seguinte a Nicodemos: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Como você pode ver, Manuel, Jesus Cristo afirmou que todo aquele que cresce nele tem a vida eterna, mostrando assim de uma vez por todas que a salvação do homem é pela fé em Jesus Cristo. E, naturalmente, todos os apóstolos de Cristo, conhecedores desta verdade, afirmaram de uma vez por todas a salvação pela graça mediante a fé. Eu leio agora Efésios capítulo 2, versos 8 e 9. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. E aqui nós lemos ainda o que disse Paulo na carta aos Gálatas, no capítulo 2, no verso 21. Ele disse assim: não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Note bem, Manuel, o apóstolo Paulo chega a dizer que se a salvação é pelas obras da lei, a morte de Cristo foi em vão. Ele veio ao mundo e sofreu na cruz exatamente para salvar o homem perdido, o homem incapaz de se redimir. E se a salvação é pelas obras, se a salvação é pelo esforço próprio, então por que Cristo morreu? O seu sacrifício é nulo, a sua obra é vã, a sua morte na cruz do Calvário é destituída de qualquer significado. E, na verdade, este é o ponto mais importante nessa controvérsia fé e obras. O sistema de salvação pelas obras anula a cruz de Jesus. Em todas estas religiões que eu mencionei e em todos os sistemas onde o homem é visto como sendo o seu próprio Salvador, não há lugar para a cruz de Jesus Cristo. O homem é o seu próprio Salvador, ele não precisa de um mediador. Daí, a cruz de Cristo fica anulada e fica sem efeito diante das perspectivas que são colocadas pelo sistema de salvação pelas obras. Mas, pastor, qual a relação entre os 10 mandamentos
e a salvação do homem? Bem, é uma pergunta muito importante. É exatamente aqui que muitas pessoas se confundem, Manuel. Muitos acham que os 10 mandamentos foram dados por Deus para servir como meio de salvação. Como se Deus dissesse assim: se você cumprir os mandamentos perfeitamente, você terá salvação. Como se com isso Deus quisesse dizer que o homem é capaz, por si mesmo, de guardar os mandamentos e de se salvar. Se realmente fosse possível o homem se salvar pela guarda dos mandamentos, a salvação seria pelas obras e não seria necessário a vinda de Jesus Cristo ao mundo. Mas os 10 mandamentos, eles foram dados por uma razão diferente. Eles foram dados, em primeiro lugar, para mostrar ao homem que o homem é pecador, porque uma das piores tragédias resultantes do pecado é que cega o homem, e o homem, mesmo sendo pecador, mesmo sendo imperfeito, ele imagina que ele tem algum mérito diante de Deus e que ele pode alcançar vitória diante de Deus ou conquistar um lugar na presença de Deus através do seu próprio mérito. Ele não é capaz de fazer uma avaliação objetiva de si mesmo, de se ver à luz de Deus. Portanto, os 10 mandamentos funcionam como uma espécie de raio-x. Qualquer pessoa que abrir os 10 mandamentos e começar a ler os 10 mandamentos vai verificar logo que ele é um pecador, porque vai ver diante dos 10 mandamentos que ele é incapaz de guardá-los na íntegra e que jamais os guardou com perfeição. Como diz o apóstolo Paulo aqui na carta aos Romanos, no capítulo 7, no verso 7, disse Paulo: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera: não cobiçarás. Daí você percebe que, segundo o próprio apóstolo Paulo falou, o objetivo da lei é trazer consciência de pecado ao homem, é mostrar ao homem que ele é pecador e não como um caminho da salvação. E o apóstolo Paulo também nos diz aqui no livro de Gálatas, no capítulo 3, no verso 24, a outra razão da lei, e esta é tremendamente importante. Ele diz aqui: de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Então note bem, Manuel, a lei tem como objetivo mostrar ao homem que ele precisa de Cristo, porque a lei convence o homem do pecado, mostra que ele é impotente para salvar-se e aponta para Jesus. Um aio aqui na Bíblia significa um empregado, um tutor, alguém que conduz, que cria uma criança até que ela chegue à maturidade. A lei, portanto, tutela o homem, mostra ao homem o que ele é, até que a pessoa chegue a Jesus, o seu único e suficiente Salvador. Esse é o objetivo da lei, mas pela guarda da lei, ninguém jamais será salvo, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas, pastor, uma pessoa que tem fé, ela pode, na verdade, praticar os atos que quer e mesmo assim ela será salva? Bem, esta é uma pergunta que geralmente se faz para os evangélicos. Na verdade, uma das acusações que se tem feito à doutrina evangélica da salvação pela fé é exatamente esta, que ensina que basta que o homem creia e aí ele pode viver como quiser. Eles dizem que esta doutrina ensinada pelos evangélicos de que a salvação é pela fé leva ao relaxamento da prática das boas obras. Mas a verdade é a seguinte: a fé verdadeira, a fé da qual nós estamos falando, a fé que se apropria de Cristo, a fé que transforma, ela produz resultados práticos. Ela traz uma mudança de comportamento. Como nós lemos no livro de Tiago, no capítulo 2, no verso 17. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Segundo nos diz Tiago aqui, a fé verdadeira, a fé salvadora, ela produz obras. Não é que as obras salvem, mas elas são um resultado da fé. Ou seja, toda fé verdadeira, ela certamente produzirá boas obras. Ela trará atrelada a si própria a prática da virtude, a prática da santificação, a prática do amor ao próximo. Este é o ensino na Bíblia. Na Bíblia, a fé não é apenas um assentimento intelectual, mas é um compromisso integral da pessoa com a pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, as pessoas que dizem que têm fé, mas vivem uma vida sem a prática das boas obras, sem a prática da santificação, esta não é a fé salvadora, não é a fé que a Bíblia ensina, a fé que conduz a Deus. Mas então, pastor, eu poderia concluir que qualquer tipo de fé leva à salvação? Não.
Não é todo tipo de fé que salva, Manuel, como nós acabamos de falar. É porque nós temos que compreender qual a função da fé no plano da salvação. A fé em si, ela não salva. Como já disse Lutero, a fé é a mão vazia que se estende para receber a Cristo. A fé é um mero instrumento, é um mero canal. Nós não devemos ter fé na fé, porque a fé que não se dirige a Jesus Cristo, ela não tem valor, ela não salva ninguém. A fé que salva é a fé que se dirige a Jesus e que recebe Jesus todo-poderoso, Jesus todo-suficiente, como único e suficiente Salvador. Como disse o apóstolo Paulo ao carcereiro de Filipos, naquele famoso acontecimento lá na cadeia de Filipos, disse-lhe o apóstolo Paulo: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus, crer em Cristo e nele somente. A fé que se apoia em Jesus, a fé que se firma nos méritos de Jesus, essa é a fé salvadora. E fora desta fé, não há nenhuma outra. Como você viu, amigo telespectador, a salvação do homem está baseada única e exclusivamente na fé no Senhor e Salvador Jesus Cristo. A imagem que você está vendo atrás de mim é de dois dos maiores homens dentro da história da igreja. João Calvino e Guilherme Farel se destacaram durante a Reforma Protestante do século XVI. Um dos lemas da Reforma, entre muitos outros, foi a fé somente. Com isto, os reformadores como Calvino e Farel, Lutero, Zwingli e muitos outros queriam dizer que o homem era salvo apenas pela fé em Jesus Cristo e não pelas obras da lei. Por que eles disseram isso? A razão é muito simples. Com o decorrer dos séculos, a igreja cristã, a partir do primeiro século, começou a sepultar, debaixo de tradições e dogmas de concílios, a doutrina da salvação pela graça mediante a fé, que foi ensinada por Jesus e pelos seus apóstolos. Para você ter uma ideia, no ano 300, começou a aparecer as orações pelos mortos. No ano 526, a extrema unção foi declarado como sendo essencial para a vida eterna. O purgatório foi ensinado em 593 e ratificado em 1439. A missa como sacrifício, onde Cristo repete outra vez a sua oferta na cruz, foi declarado a partir do século XI como sendo obrigatória a participação dos fiéis. A confissão auricular, sem a qual não se recebe o perdão através do sacerdote, foi declarado em 1215 como sendo dogma da igreja. Foi contra todo esse tipo de invenção e doutrina humana que os reformadores se levantaram. Estava na hora de dizer ao mundo e dizer à igreja que a salvação era somente pela fé no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Foi esta a mensagem da Reforma e é esta mensagem que nós ainda hoje precisamos ouvir. Mas a gota d'água foi a chamada venda das indulgências. O Papa Clemente VI, em 1343, editou uma bula. Nesta bula, ele dizia que a igreja tinha um tesouro este composto dos méritos de Cristo, dos santos e até da Virgem Maria, e que o Papa tinha o poder de tomar destes méritos e conceder ao pecador arrependido. Estes méritos eram declarados numa carta chamada confessional, ou então a famosa indulgência. E cartas como esta, assinadas pelo Papa, foram vendidas em larga escala por toda a Europa. Nestas indulgências, o Papa então declarava que o seu portador ele estava livre das penas do purgatório, a depender de por quanto a carta era comprada. E havia inclusive uma tabela dizendo que os ricos pagariam tanto, os prelados pagariam tanto, quem ganhava menos pagaria tanto. E assim espalhou-se por toda a Europa a venda de indulgências. E havia uma razão muito importante, que era exatamente arrecadar dinheiro para a construção da Basílica de São Pedro. Um dos homens que mais se destacou na venda de indulgências foi um homem chamado Tetzel, que era o tesoureiro do Papa. Entre as pessoas que se levantaram contra a venda de indulgências, destacou-se um monge agostiniano chamado Martinho Lutero. Martinho Lutero nasceu, criou-se e cresceu dentro da Igreja Católica, desejou ser padre e estudou para isso. Ele buscou honestamente e sinceramente a sua salvação. Ele queria ter a certeza do perdão dos seus pecados. Enquanto ele subia as escadarias das igrejas, fazendo penitência,
e procurando com seus méritos conquistar a certeza do perdão, o trecho da carta aos Romanos, escrita pelo apóstolo Paulo, no capítulo 1, versos 16 e 17, soava em seus ouvidos. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Foi através deste texto da Escritura que Martinho Lutero chegou à compreensão de que a salvação do homem era pela fé na obra completa de Jesus, como está escrito, o justo viverá por fé. Martinho Lutero, então, no dia 1º de outubro de 1517, afixou na porta do castelo de Wittenberg um documento contendo 95 proposições, 95 teses, onde ele desafiava a autoridade do Papa de conceder perdão de pecados através da venda de indulgências e onde conclamava também as pessoas para refletir a respeito deste assunto. As 95 teses, Lutero insiste, são um libelo, são um documento acerca da salvação pela fé somente na obra consumada do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Após séculos da Reforma, nós sentimos que a situação ainda é a mesma. O Brasil, particularmente o Nordeste, precisa ainda, mais uma vez, fazer ouvir a voz do Evangelho e conhecer que o justo viverá pela fé. Nordeste, terra dos ídolos, terra da idolatria, da superstição, terra esmagada por tradições e invenções humanas. Se ouvisse o que diz o Evangelho, se ouvisse o que disse Jesus, Marcos capítulo 1, verso 15, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Precisamos nos arrepender da superstição, arrepender da justiça própria, de buscar a Deus pelo nosso próprio esforço. E precisamos, conforme a palavra de Jesus, crer no Evangelho, crer na obra completa de Jesus Cristo, descansar no seu sangue precioso que foi derramado pelos meus pecados, pelos seus pecados. Como você espera ser salvo? Por suas obras? Se alguém quer ser salvo pelas suas obras, está obrigado a guardar toda a lei. E se tropeçar num ponto, torna-se culpado de quebrar toda a lei. Não. É muito melhor. Na verdade, a nossa única esperança é o sangue de Jesus, que representa o seu sacrifício completo. Creia em Jesus, confie nele. É pela fé que somos salvos, não por obras, mas pela graça de Deus. Creia em Jesus e receba dele o perdão dos seus pecados. Faça isso hoje. Que bom é sabermos que a nossa salvação não está baseada nas nossas obras, na nossa vida, nem nos nossos méritos, mas na fé no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós temos aqui 3 sugestões de literatura muito importantes para que você possa ganhar conhecimentos ou certificados através destes livros baseados nesse tema que nós acabamos de abordar no nosso programa. O primeiro livro, como sugestão do programa Decisão, é escrito por John Stott, um inglês, que fez uma análise da carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. O segundo livro tem como título Catolicismo Romano. É um livro escrito por Lorraine Bottner, que também é uma ênfase não às obras, mas à fé para a salvação. E por fim, um livro escrito por um puritano do século XVII, que tem o nome de Joseph Alleine, que é o autor, que tem este título, Um Guia Seguro para o Céu. Você pode adquirir esses 3 livros na Livraria Evangélica, que é um órgão do Centro de Literatura Cristã e fica ali na Praça Joaquim Nabuco, 179, Recife, Pernambuco. Disse Jesus, eu sou a luz do mundo. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Mas lembre-se, ele também disse, quem me segue não andará em trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Venha, deixe as trevas, siga Jesus. Meu nome é Zé Roberto, tenho 25 anos e estou com AIDS. Eu não estaria nessa se tivesse escutado os meus pais. Filho, não entra nessa, é sujeira. Mas eu entrei. Agora não tem saída. AIDS. A melhor prevenção é o sexo conjugal.
E assim chegamos ao final de mais um programa Decisão. Nós queremos agradecer a sua audiência e dizer que foi muito bom ter estado com você nesta manhã. Nós queremos lembrá-lo que o programa Decisão também está todos os dias, às 23 horas, no rádio, Rádio Tamandaré. É mais uma oportunidade de você ouvir a mensagem do Senhor e Salvador Jesus Cristo. No próximo domingo, nós estaremos de volta falando sobre um tema de grande importância, que é a reforma protestante do século XVI. Até lá.